Olhos que Condenam é uma minissérie lançada pela Netflix em 2019 que eu acabei de descobrir por acaso, dando uma sapeada lá na plataforma. E eu fiquei tão chocado com tudo que eu assisti que eu resolvi dividir com você. Essa série ela foca num dos casos mais polêmicos da justiça criminal americana, que é o caso dos 5 do Central Park. E eu tenho certeza que você também vai ficar em choque com tudo que eu vou te contar. Baseado em fatos reais, Olhos que Condenam narra a história de 5 adolescentes negros e latinos do Harlem, o Antron McRae, o Kevin Richardson, o Yusef Salaam, o Raymond Santana Jr. e o Corey Wise, que foram condenados pela agressão de uma mulher no Central Park, na Nova York de 1989. Essa série é dividida em 4 episódios que cobrem os eventos desde a prisão dos meninos até a resolução final do caso, em 2002, incluindo aí todos os julgamentos, as vidas de todas as famílias, tudo que aconteceu aí durante e depois da condenação. Para você entender melhor aí esse caso, em 19 de abril de 1989, a Trisha Meili, uma jovem branca de 28 anos, foi brutalmente atacada enquanto ela corria no Central Park. E naquela noite, os 5 adolescentes, que nessa época tinham entre 14 e 16 anos mais ou menos, foram presos e foram acusados por esse crime. E aí, depois da prisão desses 5 adolescentes, a mídia americana e o público, de uma maneira geral, rapidamente formaram opiniões assim super polarizadas, sabe? E a cobertura, na verdade, sensacionalista pra caramba desse caso, vendeu jornais e revistas a rodo, como não poderia deixar de ser, e contribuiu para criar ali uma atmosfera de pânico, de preconceito racial inimaginável. E é aí que a teia começa a se formar, sabe? Porque havia uma completa ausência de provas físicas que ligassem os jovens àquele crime. E mais, as confissões elas foram arrancadas dos meninos sob uma pressão policial super intensa, sabe? Super violenta também. E eram assim, longas horas de interrogatório e até tortura física, sabe? Sem a presença de advogados, sem responsável por perto. E todos os depoimentos eles se contradiziam, sabe? Entre eles e com as evidências forenses que foram disponíveis, que foram disponibilizadas nessa época. Esses julgamentos eles acabaram acontecendo em 2 fases. A primeira fase aconteceu em 1990, no qual o Antron McRae, o Yusef Salaam e o Raymond Santana foram julgados juntos e condenados em agosto de 1990. A segunda fase, que também aconteceu em 1990, pegou só o Kevin Richardson e o Corey Wise, que foram julgados e condenados em dezembro desse mesmo ano. A quantidade imensa, sabe, de provas forjadas e esses interrogatórios completamente absurdos, eles acabaram influenciando muito a opinião pública e os jurados, condenaram obviamente os 5 adolescentes e aí começou toda essa história. A partir daí foi ladeira abaixo total. Os 5 do Central Park eles cumpriram penas aí que variaram de 6 a 12, 13 anos mais ou menos. E durante esse período, a vida dos 5 foi marcada, foram marcadas por dificuldades assim, absurdas e desafios assim, significativos pra caramba. O Corey Wise, por exemplo, como ele era o mais velho, ele foi julgado e condenado como adulto e enfrentou as condições mais severas e mais pesadas aí na prisão. Ele foi transferido assim, de instituição em instituição, ficou pulando de uma para outra, sofreu todos os tipos de violência física, violência psicológica, isolamento, enfim. E os outros 4, eles foram enviados para prisões juvenis no primeiro momento e à medida que eles foram envelhecendo, atingindo a maioridade, eles também foram transferidos para prisões de adultos. E enfrentaram desafios esperados, aí, como a adaptação dificílima a esse ambiente prisional, a estigmatização, a perda dos anos cruciais da juventude de todos eles, enfim. Aí chegou o ano de 2002 e quando a gente pensa que nada pode ficar pior do que já estava, pinta na história o Matthias Reis, que é um um assassino confesso, que assumiu a autoria do crime e se submeteu a uma bateria de testes de DNA que confirmaram a confissão dele. Cara, os moleques passaram entre 6 e 13 anos presos, jurando inocência, recusando acordos em cima de acordos que prometiam uma série de regalias para eles em troca deles confessarem esse crime, sem ninguém para ouvir a verdade que eles tinham para contar. Enfim, nesse ponto da série, eu confesso para vocês, eu já tinha agarrado o ranço assim, por uma meia dúzia de atores, que afinal de contas estavam fazendo o papel deles ali bem pra caramba, e estava completamente enojado, sabe, com tanto de disfarçatez e mau-caratismo que tomava conta da justiça norte-americana. Embora tivesse havido ali uma ação super rápida por parte da promotoria para descredibilizar completamente as provas, difamar jornalistas, simpatizantes e tal, e também para tentar associar o Matthias aos outros 5, colando nele a pecha de o sexto elemento que conseguiu fugir e tal,
A imprensa rapidamente contra-atacou ali, reagiu e replicou essa notícia, que acabou virando da noite para o dia um caso de comoção tamanho, que não restou mais nada, né, para a promotoria do distrito de Manhattan que não fosse revisar todos aqueles casos e tomar atitude com relação aos 5 do Central Park. E aí, em dezembro de 2002, essas condenações dos 5 homens foram finalmente anuladas. Aí você vai me dizer, poxa, beleza, né? Aí melhorou tudo, né? Não, não, não. Aí é que começava aquele duro período de reintegração social, que foi um processo extremamente complexo para eles, né? Que tiveram que lidar com o impacto psicológico e emocional daqueles anos que ficaram encarcerados, né, injustamente, e também com o linchamento público, né? Que foi inevitável. Essas histórias de vida deles, né, depois da prisão, acabaram envolvendo advocacia, ativismo, enfim. Eles usaram a experiência pessoal de cada um deles ali para promover reformas nesse sistema de justiça criminal, e esse caso permanece até hoje como um símbolo, né, da injustiça racial e também da fragilidade do sistema judicial norte-americano. Toda a atenção que foi renovada pelo lançamento da série trouxe uma consciência muito maior e uma compreensão muito maior também sobre os desafios enfrentados por esses 5 homens e as questões extremamente amplas, né, de justiça social e de racismo também nos Estados Unidos. Os 5, que a essa altura aí já eram homens feitos, eles acabaram entrando com uma ação civil contra a cidade de Nova York, alegando violações dos direitos civis e tal, e em 2014 a cidade fechou um acordo de 45 milhões de doletas com eles. Entre 89 e 2002, os 5 do Central Park viveram um período de sofrimento e injustiça absurdo que foi posteriormente reconhecido e corrigido, né, ainda que tardiamente, né. Esse ato aí de 13 anos é um testemunho vivo da persistência das injustiças sistêmicas e da importância da revisão contínua e da reforma do sistema de justiça para evitar que tragédias como essas aí voltem a acontecer, né, hoje, amanhã, nesse futuro aí que está por vir. Depois que toda a verdade veio à tona, houve inclusive um escrutínio significativo sobre as ações e a conduta dos promotores, né, dos policiais, dos investigadores e tal, todo mundo que estava envolvido ali naquele caso. A Linda Fairstein, né, que foi interpretada pela vencedora do Tio Chico, Felicity Huffman, era chefe da unidade de crimes sexuais da promotoria do distrito de Manhattan na época do caso dos 5 do Central Park. Depois da anulação das condenações, a Linda Fairstein ela enfrentou críticas assim crescentes e ferrenhas, né, por causa da condução fraudulenta e desastrosa, né, desse caso. Ela deixou a promotoria em 2002 e acabou se tornando uma autora de best-sellers, né, de romance policial. Só que a série reacendeu todas essas críticas aí, né, e a pressão da opinião pública acabou obrigando ela a renunciar de vários conselhos, vários comitês que ela fazia parte, inclusive uma organização, né, da qual ela fazia parte sem fins lucrativos, que era exatamente de apoio a vítimas de crimes. Ela também enfrentou aí uma série de boicotes, né, aos livros dela e tal. E aí, não satisfeita, em março de 2020, ela processou a Netflix, a Ava DuVernay, né, que é a autora da série, a escritora Attica Locke, botou todo mundo no mesmo pacote e alegou difamação e distorção da personagem dela na série, né, dizendo que ela foi retratada de uma maneira falsa e difamatória, tipo como se ela fosse uma vilã racista e antiética. Você conta ou eu conto? Enfim, né? O processo se encerrou agora em 2024, né, agora em junho, só que o acordo foi fechado sem pagamento financeiro para ela não recebeu um tostão. Como parte desse acordo, a Netflix concordou em fazer uma doação de $1 milhão aí ao Innocence Project, né, que é uma organização dedicada a exonerar pessoas que foram injustamente condenadas, e além disso, a Netflix também vai adicionar um aviso, né, de isenção de responsabilidade ali no início da série, afirmando que alguns personagens, algumas situações e tal, alguns incidentes, alguns diálogos e tal, foram ficcionalizados, né, para fins de dramaturgia e tal, enfim. Acho que meio que para não detonar ainda mais, sabe, a imagem que estava bem arranhada, né, essa ex-promotora declarou que o processo, na verdade, não tinha como objetivo nenhuma compensação financeira e tal, que o objetivo dela não era esse, mas sim proteger, né, a sua reputação, né, e a dos seus colegas. A Ava DuVernay, né, diretora da série, ela declarou que a resolução do processo foi, na verdade, uma verdadeira vitória, porque essa ex-promotora, né, desistiu de enfrentar um júri e não vai receber, né, nenhum pagamento, aí, não rola nenhum centavo aí de parte nenhuma. Outra figura de destaque aí nessa pataquada toda foi a Elizabeth Lederer, né, que foi vivida na série pela Vera Farmiga. Ela foi a promotora-chefe, né, no julgamento dos 5 do Central Park e continuou aí, depois, né, que esse caso todo encerrou, continuou a carreira como assistente da promotoria e também como professora adjunta na Faculdade de Direito da Universidade de Colômbia.
Acreditem, né? Pasmem. Só que depois também da exibição da série rolou uma pressão considerável e em junho de 2019 ela renunciou também ao cargo de professora na universidade, né, devido a todas essas críticas, né, e a pressão dos estudantes, dos pais, dos colegas, né, que acabaram questionando a conduta dela nesse caso. Vários policiais, vários investigadores e tal também estiveram envolvidos aí nas prisões e nos interrogatórios, né, dos 5 adolescentes. Alguns deles foram mencionados diretamente na série, né? Outros permaneceram ali no segundo plano e tal, enfim. Até onde a gente sabe, não existe nenhum registro de ações disciplinares significativas assim contra os policiais que foram envolvidos depois da libertação dos 5 do Central Park. Mas o Departamento de Polícia de Nova York, né, o New York PD, ele enfrentou críticas assim contínuas sobre essas práticas de interrogatório, sobre procedimentos de investigação e tal. A gente sabe o que rola por ali, né? Ou pelo menos se a gente não sabe, a gente imagina, né? E houve, né, por parte da opinião pública, um apelo para que o Departamento de Polícia de Nova York promovesse ali, conduzisse uma revisão interna dessas práticas, né, desses procedimentos que foram utilizados no caso, né, e em todos os outros, né? Só que a resposta foi muito limitada, sabe? Houve muito pouca mudança imediata nessas práticas policiais. E, na verdade, é mais do mesmo, assim, né? Como a gente está acostumado a ver nos 4 cantos do mundo, isso não é só lá. Uma coisa é certa, a divulgação do caso dos 5 do Central Park, né, e a repercussão da série, elas acabaram contribuindo para uma conscientização maior sobre a necessidade de reformas no sistema de justiça criminal, particularmente em relação à coerção policial, práticas de interrogatório, preconceitos raciais, enfim. Houve vários esforços ali em muitas jurisdições para implementar reformas que limitassem o uso de confissões obtidas sob coação e para garantir o direito a advogados que estejam presentes durante o interrogatório de menores, coisa que, né, não aconteceu nesse caso aí em particular. Instituições policiais e jurídicas acabaram aumentando o foco em treinamentos, sabe, sobre preconceitos implícitos e tal, com o objetivo de implantar práticas investigativas mais justas e mais limpas, né, sobretudo, né, eu acho que o mais importante de tudo. Se vai surtir efeito ou não, só o tempo vai dizer. De qualquer forma, né, Olhos que Condenam foi amplamente aclamada pela crítica, recebeu diversos prêmios, né, a série foi indicada aí a 16 prêmios Emmy, ganhou o prêmio de melhor ator em minissérie ou filme para o Jahel Jerome, né, que interpretou Corey Wise. E além disso, sabe, a série recebeu o prêmio Peabody, né, em 2020, né, em reconhecimento à sua excelência em contar uma história tão impactante, tão relevante e tão necessária, né. Os verdadeiros Anton McCrae, né, o Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana e Corey Wise participaram ativamente da produção da série, oferecendo as perspectivas pessoais e garantindo assim, experiências incríveis, assim, principalmente para que nada fosse esquecido, né, para que todo mundo tivesse uma representação autêntica de tudo aquilo que aconteceu. A Ava DuVernay, né, fez questão de escolher um elenco super diversificado e talentoso, incluindo o Jahel Jerome, que foi o único ator que interpretou o personagem tanto na juventude quanto na idade adulta, proporcionando assim uma performance contínua e, sabe, profundamente emocional ali. Super legal o trabalho dele, vale super a pena ser conferido. Algumas cenas da série foram filmadas em locações reais em Nova York, incluindo Harlem e o Central Park, obviamente para adicionar ali mais profundidade à narrativa, que se eu fosse você, não perdia por nada desse mundo. Como eu te disse, são 4 episódios que estão na Netflix, vale super uma maratona, porque a série não só reabriu debates, como esse caso específico, né, dos 5 do Central Park, mas também lançou muita luz sobre problemas que são sistêmicos na justiça criminal. E ela permanece como, sabe, um marco cultural inesgotável, sabe, inestimável, demonstrando o poder da narrativa audiovisual em provocar reflexões e provocar mudanças sociais, né, fundamentalmente. Olhos que Condenam é mais do que uma série, sabe, é uma declaração de justiça super potente, cheia de verdade, trazendo uma luta contínua sobre essa questão da discriminação racial, principalmente sobre a injustiça. Sabe o que é justo também? Você deixar aquele like carinhoso, se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, e clicar no sininho para eu chegar aqui sempre sorridente, porque uma coisa é certa, a gente vai se ver no próximo set. Corta!